Eu já tenho aqui no canal uma playlist em que eu falo sobre os tipos de pincéis para cada área do rosto. E hoje eu vou ter aqui para falar sobre o tema, mas dessa vez eu vou mostrar quais são os meus pincéis favoritos do momento. Bom, pincel pra mim é uma coisa meio de fases. Então eu tenho muitos pincéis assim que dependendo da fase que eu tô, eles passam a ser os meus favoritos, aí depois de um tempo eu acabo deixando meio de lado, aí eu volto a usar, enfim. Então é uma coisa meio dinâmica que vai mudando de acordo com o humor que eu estiver no momento, ou o tipo de maquiagem que eu estiver fazendo mais naquele momento. Mas mesmo assim eu achei que seria legal eu vir aqui mostrar os pincéis que eu tô usando mais, mesmo porque eu não uso pincéis muito caros, né? Eu uso pincéis ali com preço um pouco mais acessível, então eu acho que é bacana até pra gente conhecer pincéis novos, marcas novas e aí abrir um pouquinho a mente. Então vamos lá. Bom, vamos começar pela pele. Quem assiste meus vídeos aqui sabe que eu não gosto de fazer pele muito pesada, normalmente eu nem uso base, eu só uso corretivo. Eu raramente faço contorno, então pincéis de pele não é eu não uso em mim, né, muitos pincéis de pele, então vocês vão ver que vão ser poucas as opções que eu vou mostrar, que é justamente porque eu faço sempre uma pele mais leve com menos produto. Primeiro pincel, que não é pincel, né? Mas eu queria mostrar a esponjinha da Classme. Essa é uma esponjinha que ela custa menos de R$30. Ela é super macia, ela é bem confortável para usar. Essa aqui ela tá seca, né? Agora no momento, mas quando a gente molha ela quase que dobra de tamanho. E eu gosto muito dessa esponjinha. A maioria das esponjinhas, né? Tem uma área aqui maior e uma área aqui mais fininha. Normalmente eu uso só essa parte da esponjinha que é melhor pra gente aplicar aqui o corretivo, mas até mesmo na pele inteira, como eu uso só corretivo, não uso base normalmente, eu acabo usando mais esse lado aqui da pontinha. E ela é realmente muito boa, ela dura bastante. Eu tenho essa esponja, acho que já vai fazer uns 2 anos. Eu sou cuidadosa, né, com ela, então ela tá inteira ainda, tá praticamente nova. Como eu não passo muito produto de pele, eu não lavo muito ela, né, eu só lavo realmente quando eu vejo que ela já tá muito encardida. E eu lavo ela com muito cuidado, eu não fico esfregando, então isso aumenta um pouco a duração de vida da esponja. E é uma coisa importante, não guarde a sua esponja em caixinha ou na gaveta enquanto ela estiver úmida. Espera ela secar, porque se você guardar ela úmida, vai criar fungos aqui dentro e você nunca vai saber e você vai passar fungo nojento na sua cara. O próximo pincel que eu vou mostrar de pele é de blush. Na verdade, eu vou mostrar 2. A única coisa que muda entre eles é a quantidade de cerdas, tá? Então, o primeiro é este aqui. Esse é um pincel, ele tem esse corte diagonal, né? Ele é o K20 da coleção da Mariana Saad para a Oceane, foi a primeira coleção que ela lançou com a Oceane. Ele tem bastante cerdas. Eu gosto de usar ele quando eu não tô muito maquiada, porque tem vezes que eu saio de casa sem nenhuma maquiagem, eu passo só blush para dar uma alegria, para tirar a cara de morta. Então eu costumo usar esse pincel porque como ele é maior, ele pega uma área maior aqui do rosto e aí eu passo o blush aqui no lugar convencional, passo aqui em cima na testa, aqui embaixo um pouquinho no nariz e na pálpebra. Então ele dá meio que fica um pouco mais homogêneo, assim, sabe? Fica uma alegria no rosto inteiro. O outro, esse é um pincel bem antigo. Ele é da Sephora, também de blush. Ele chama Pro Angled Blush, número 49. Como dá pra ver, ele tem bem menos cerdas que o da Oceane. Deixa eu pegar os dois aqui, um do lado do outro. Dá pra ver bem claramente que o da Oceane tem muito mais cerdas que esse aqui da Sephora. Esse aqui da Sephora, ele é um pincel de... Nossa, eu tenho muitos anos ele, muitos anos mesmo, acho que talvez há uns 10 anos. E eu gosto dele aí quando eu tô mais maquiada, quando eu vou passar um blush de maior impacto, porque como ele tem as cerdas menores, eu consigo ter um pouquinho mais de precisão com ele. Então eu costumo usar este aqui quando eu quero fazer uma coisa mais pontual com o blush. Aí eu trouxe aqui também um pincel para passar iluminador. Esse aqui é o pincel que tem as cerdas um pouquinho mais compridas e um pouquinho mais molinhas. Ele é da Macrilan, ele não tem número, mas ele é um pincel de iluminador. Para corretivo e para base, eu tenho usado muito estes dois aqui. Vou falar aqui primeiro desse. Esse aqui é o KP4, se eu não me engano. Eu uso tanto ele que ele já tá sem o número, mas ele é também da coleção da primeira coleção da Mariana Saad para Oceane. Ele é um dual fiber arredondado. Esse é um pincel que eu amo. Eu uso ele para aplicar corretivo, principalmente aqui no canto interno do olho, que eu tenho manchado, ou para fazer algumas correções mais pontuais. Então, uma espinha ou uma manchinha no rosto. Eu gosto muito desse pincel, eu uso ele muito. E o outro que eu tenho usado bastante, que ele está super
super famoso esse pincel agora. É o da Real Techniques, número 402. Ele é multifunção, então ele tem umas cerdas um pouquinho maiores, né? Ele é super macio, ele é super fácil de esfumar. Esse pincel, até se vocês forem ver no site da Real Techniques, fala que ele serve para aplicar corretivo, base, pó, iluminador, enfim, ele é um pincel bem versátil. E eu tenho usado ele também para aplicar corretivo aqui na área dos olhos e até base no rosto inteiro, né? Como a gente tá falando de pincel, para aplicar base no rosto inteiro, com o pincel de forma geral é um pouquinho mais difícil, mas aí o truque é você realmente ficar fazendo movimentos circulares para sua pele não ficar com as marquinhas de cerda. E eu uso ele também para aplicar pó, porque principalmente aqui embaixo dos olhos eu consigo ir de uma forma mais pontual, mas sem ficar pesado. Então esse pincel, na verdade eu tenho usado ele mais do que aquele outro da Mariana Saad. Eu tô amando esse pincel, ele é tudo na minha vida. E ele não é tão caro. Eu peguei uma promoção na Beauty Box e eu paguei 30 e poucos nele, 35, 33, não lembro agora. Agora eu vou falar de um kit de pincéis que eu tenho aqui, que é o kit de viagem de pincéis da EcoTools. Ele veio aqui com 5 pincéisinhos, deixa eu organizá-los aqui do maior para o menor. Então são esses 5 pincéis. Esse kit ele já é bem antigo, eu comprei numa viagem que eu fiz, já deve fazer uns 6 anos, mas ele é muito bom, ele me salva muito. E como ele é um kit de viagem, dá pra ver que o cabo dele é curtinho. Então aqui a gente tem um EcoTools de tamanho real e esses de viagem. Então eles são super fáceis para colocar na bolsa. Esses dois aqui que são menorzinhos, né, que a gente tem um com a ponta arredondada e outro com a ponta um pouquinho mais aberta, eu uso para fazer detalhe nos olhos. Então esses eu normalmente uso aqui pro cantinho interno e para esfumar aqui embaixo dos olhos, ou realmente quando eu quero fazer uma aplicação de sombra bem pontual. Esse daqui, ele é um pincel de esfumar, um pouco mais tradicional, né? Então ele é um pouquinho maior, ele tem um pouco mais de cerdas. E estes dois, apesar deles serem pincéis de olhos, eu uso para o rosto. Então esse aqui eu uso quando eu quero fazer contorno no nariz, principalmente nos meus atendimentos de maquiagem. E esse aqui eu gosto muito de usar ele para aplicar iluminador, para ficar com um efeito um pouco mais pá. Agora vamos mais um pincel da EcoTools, que é uma marca que eu gosto muito. Os pincéis são muito bons. Aquele kit eu já tenho há muito tempo, ele tá durando. São pincéis que também têm um valor bom, eles custam em cerca de 30 e poucos reais, vai até 40, se eu não me engano. Não é tão fácil de achar, mas aqui em São Paulo, pelo menos, a gente encontra em algumas perfumarias e em algumas farmácias. Esse pincel aqui, ele também não tem número, mas ele é um pincel de esfumar que ele tem uma ponta levemente arredondada, então dá pra ver que ele tem ali quase como se fosse um biquinho. E aí eu gosto de usar ele também quando eu quero fazer uma sombra um pouco mais pontual. Eu gosto de usar ele pra marcar e esfumar o meu côncavo aqui e pra esfumar um pouco também o cantinho externo. Então esse é um pincel que eu tenho usado bastante, porque como ele tem essa pontinha, ele me dá um pouco mais de precisão. Aí eu tenho aqui mais um pincel da Oceane, que também está sem número. Esse é eu acho que esse é o KP4, na verdade, aquele outro não era. Também da coleção da Mariana Saad, esse também é um pincel de esfumar, mas vocês vão ver que ele tem um corte diferente, né? Ele tem uma ponta meio ali na diagonal. Ele também é um pincel Dual Fiber. Esse pincel tem um vício nele que eu cismei, eu só uso ele quando eu quero passar uma sombra marrom aqui no meu côncavo para dar profundidade, eu uso esse pincel e eu só uso ele, não sei porque cismei, mas como ele tem esse corte aqui na diagonal, ele me ajuda a encaixar um pouco melhor aqui na minha pálpebra que é inchada e a marcar o côncavo, então eu gosto muito de fazer isso com este pincel em específico. Estamos quase acabando, agora é um pincel também da Macrylan. Esse pincel ele é relativamente novo, eu comprei faz pouco tempo. Ele é um pincel de esfumar, ele é o B905 e ele tem uma ponta menorzinha, mas não tão pequena quanto aqueles da EcoTools. Eu gosto de usar ele também para fazer detalhe nos olhos, mas principalmente para esfumar aqui na pálpebra inferior, porque ele não fica o esfumado não fica tão pequeno quanto fica como o da EcoTools, mas também eu tenho um pouco mais de precisão, então esse é o pincel que eu também tenho usado muito. Aí esse é o único pincel mais caro que eu vou mostrar. Esse é um pincel da MAC, ele é o número, eu acho que 217, porque também tá apagado. Ele tá com as cerdas meio verdes, meio azuis, porque eu acabei de fazer essa maquiagem, eu até limpei ele, mas fica manchado quando a sombra é muito colorida, muito pigmentada. Esse é um pincel de esfumar, eu tenho esse pincel há muitos anos, eu acho que eu tenho ele há uns 15 anos. Eu ganhei esse pincel de presente e aí obviamente eu uso. Ele é realmente muito bom para
pra esfumar. Normalmente as maquiagens que eu faço em mim mesma, eu acabo usando ele pra fazer quase que a maquiagem inteira, mas é um pincel super caro, né, gente? Então, assim, o mesmo efeito que eu consigo com ele, eu consigo com Decotools, com os da Oceane. Então, ele não tem nada que faça assim, eu falar, nossa, esse pincel é o único que cumpre com a função para a qual eu uso. É um pincel muito bom, sim, eu uso bastante, sim, mas não é um pincel que hoje eu compraria, né? Porque ele é muito caro e os outros meio que fazem a mesma coisa. E aí, por último, que não é um pincel, mas é um acessório que eu uso bastante, que é o pentinho de sobrancelha. Esse aqui, eu nem sei dizer qual que é a marca dele, porque ele está sem marca, ele inclusive quebrou o cabo. Eu ganhei ele de presente também, mas eu amo esse pentinho, eu acho ele maravilhoso. Mas assim, qualquer pente que tenha esse formato, eu acho muito bacana pra sobrancelha. Eu prefiro mais do que aqueles outros, tipo esse aqui, ó. Porque eu acho que esse tipo de cerda, ele ajuda a gente a pentear melhor, assim. Ele pega mais pelos, ele ajuda a gente a direcionar a sobrancelha um pouquinho mais, então eu gosto muito. E aí, falei que era por último, mas tô mostrando mais coisa, né? Mas só pra finalizar, queria dar uma dica aqui desse produto aqui da Class Vogue, que é um limpador de pincel. Ele serve pra você limpar o pincel sem que você precise lavar. Então, pra quem faz muita maquiagem, como eu, né? Pra quem trabalha com isso, às vezes não tem tempo de lavar o pincel entre um atendimento e outro, isso aqui salva a vida. Você borrifa num paninho e aí você vem e vai como se você estivesse esfumando, vai o pincel no paninho pra você limpar. E ele limpa muito bem, ele limpa bastante. Na verdade, assim, ele deixa o pincel praticamente 100% limpo. Ele só não tira quando, por exemplo, o pincel da MAC que eu acabei de mostrar que ele tá manchado porque eu usei uma sombra muito colorida. Então, nesses casos, ele tira, né? Se eu passar ele no meu rosto, ele não vai sair a cor. Mas pra tirar essa mancha, é realmente só lavando. Mas isso aqui salva a vida, é muito bom. Porque ele seca rápido, então você consegue limpar um pincel, deixa ele um tempinho de lado e você já consegue refazer a maquiagem, porque normalmente os limpadores de pincéis, eles demoram muito pra secar, então você não consegue usar eles durante a maquiagem. E ele realmente limpa muito bem. Então fica aí a dica. Bom, é isso, são esses os pincéis que eu tenho mais usados. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal e a gente se vê em breve. Tchau!